Nesse vídeo eu quero te falar a diferença do militar rico para o militar pobre. Eu sou Diego Aires, criador do método Combatente Rico e ajudo militares e servidores públicos a fazer o dinheiro sobrar, organizar as finanças para que consiga investir e viajar. Não importa o seu nível financeiro, se você está numa bola de neve, está no jangal, ou se você já investe, mas não consegue escalar os seus investimentos ou não consegue planejar uma viagem, eu posso te ajudar nessa jornada. E nesse vídeo eu quero te falar a diferença do militar que tem riqueza, que constrói riqueza, para o militar que fica num nível de pobreza a vida toda. Apesar dos dois ganharem a mesma quantidade de salário, existe aquele que é rico e existe aquele que é pobre. E aqui eu estou falando de estado, do ser rico e ser pobre. Ainda não estou falando sobre ter riqueza e ter pobreza. A grande questão é, imagina que você acabou de se formar e você tem o teu colega de turma dormia do teu lado, então no beliche acima de você. Enfim, vocês se formaram juntos, ganham o mesmo salário, porém você é rico, enquanto o outro é pobre. Mas como assim, Diego? A gente ganha a mesma coisa, a gente foi transferido para o mesmo lugar, a gente recebe o mesmo salário, trabalha na mesma unidade, somos da mesma especialidade, concorremos à escala junto. Como é que eu posso ser rico e ele pode ser pobre? Estado de ser. O rico, ele foca na liberdade. O rico, ele foca num planejamento anual. O rico, ele foca em construir um patrimônio. Esse é o foco do militar rico, essa construção no longo prazo. Enquanto o militar que é pobre, ele foca ali no planejamento mensal, ele sempre depende do próximo salário para pagar as contas que ele fez no mês passado. O militar pobre, ele fica ali pensando que quanto mais ganha, mais gasta, diferente do militar rico, que quanto mais ganha, ele investe aquela gordurinha a mais, ao invés de gastar mais, né? O militar pobre não, o militar pobre ele começa ali, opa, mês que vem eu vou receber mais, então eu posso gastar mais, e já compromete ali o contra-cheque, o cartão de crédito, já entra aí numa furada. Então, primeiramente, o que vai definir a diferença do militar que é rico e do militar que é pobre é a mentalidade. E aí vão se passar os anos, se passaram aí 20 anos de carreira. O que aconteceu com o militar que é rico? Ele construiu riqueza e hoje ele tem riqueza. O fato dele ser rico fez ele ter riqueza. Enquanto o militar pobre, pelo fato de ele ser pobre, ele construiu uma vida de pobreza, onde lá na frente, se ele deixar de receber o salário, a casa cai. Ele não consegue pagar o aluguel, ele não consegue manter o carro, porque não consegue pagar a gasolina, não consegue abastecer, não consegue nem pagar a conta de luz, totalmente pobre, miserável, por conta da mentalidade. Então essa é a diferença do militar que é rico e do militar que é pobre, mesmo que os dois recebam a mesma quantia de salário. E quando chegar aí no final de carreira, aquele cara que sempre cultivou a mentalidade de riqueza, ele pode desfrutar de uma reserva remunerada e ainda ter uma renda passiva, enquanto aquele militar que é pobre, ele vai ali ter a reserva remunerada, vai para o TCC, né, com trabalho por tempo certo, TTC, né, falei TCC, ele volta contratado, ou então ele vai arrumar um bico e fica desesperado. Então, você que aí está no início de carreira, fica ligado nisso, tá? Para essa questão de ser rico, apesar de você não ter riqueza, e fuja, tá? Até de companhia de pessoas que têm essa mentalidade de pobreza, essas pessoas que são pobres e não pensam em construir riqueza. Você pode dar conselho para essas pessoas, você não precisa criar inimizade com essas pessoas, mas fuja de estar com compromisso com elas, tá? Crie a sua própria mentalidade, a sua própria riqueza e construa o seu futuro de uma forma brilhante, uma forma que o combatente rico ele funciona, que é a reestruturação dos pensamentos, sempre modelando ali crenças limitantes, crenças fortalecedoras, ali fazendo seus investimentos, fazendo um controle financeiro, planejamento, organização e sempre otimizando os seus ganhos. Ele não depende só de uma fonte de renda, ele começa a criar múltiplas fontes de renda, começa em rendas ativas e depois começa a criar rendas passivas, enquanto o outro ele vai ficar sempre na corrida dos ratos, naquela gaiolinha lá, naquela roda que corre, corre, corre e não sai do lugar. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha,
Deixa teu comentário também aí, né? Faz tempo que eu não gravo um vídeo assim pro YouTube, desde 2019 que eu não gravo um vídeo especificamente aqui pro YouTube. Geralmente eu gravo lá no Instagram, inclusive segue lá no Instagram também, @combatenterico. E geralmente eu gravo lá no Instagram e compartilho no Facebook, mas eu vou começar a fazer o contrário. Vou começar a gravar vídeo exclusivamente aqui para você que me acompanha. Falei Facebook, né? No YouTube, né? Eu vou fazer vídeo especificamente aqui para o YouTube e alguns trechos de algumas sacadas, algumas perguntas mais pontuais que não requer um vídeo tão grande, mas requer um vídeo ali de 1 minuto, 2 minutos. Eu posto lá no Instagram a resposta, tá? Então a gente vai ficar lá e cá, lá e cá. Lá no Instagram a gente faz conteúdos mais curtos, mais pontuais, mais ali de tira dúvidas, de sacadas, enquanto aqui no YouTube vou fazer conteúdos mais longos, conteúdo de aprofundamento, enquanto lá eu vou falar assim, olha, o que é uma corretora de valores? Eu vou falar ali por alto o que é uma corretora de valores, trazer a consciência. Aqui eu vou explanar corretoras de valores com você, vou mais a fundo no assunto, beleza? Então curte aí o vídeo, se inscreva no canal Combatente Rico. Eu me chamo Diego Aires e ajudo militares e servidores públicos a equilibrar as finanças, fazer o dinheiro sobrar para poder investir e viajar. Fui, valeu!